Olá a todos, eu sou Paulo Won e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos continuar com a temática e com a série Os Nomes de Deus. Mas antes, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal e também a acionar o sininho aqui embaixo para que você seja notificado a cada novo vídeo pintando aqui no YouTube. Se o conteúdo te ajudar, deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, nas redes sociais, no Messenger, no WhatsApp, em todo lugar. Nós queremos atingir cada vez mais pessoas com uma boa teologia falando da palavra de Deus. É Bíblia e teologia para todos. Hoje nós vamos falar sobre o segundo nome de Deus que nós estamos tratando nessa série. No vídeo passado, nós falamos sobre o nome Elohim, o nome mais geral de Deus, que fala sobre a soberania desse Deus criador. Aqui no card em cima, você pode rever ou ver pela primeira vez esse primeiro vídeo da série. E hoje nós vamos falar sobre o nome El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A palavra Shaddai aparece no Antigo Testamento 48 vezes e associado com a palavra El, que significa Deus, ocorre umas 10 vezes. Na maioria das vezes ocorre em Gênesis, também uma vez em Êxodo, uma vez no profeta Ezequiel e mais umas 3 vezes no livro de Jó. E como esse nome divino ocorre poucas vezes de forma composta com o substantivo El no Antigo Testamento, vale a pena nós procurarmos alguns textos-chave que nos ajudam a compreender por que essa expressão El Shaddai foi usada no Antigo Testamento. Eu quero ler com vocês um trecho em Gênesis capítulo 17, versículo 1, que é a primeira vez que essa forma El Shaddai ocorre no Antigo Testamento. Na Nova Versão Transformadora, nós temos o seguinte: quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Então, eu sou o Deus Todo-Poderoso. É a maneira pela qual Deus se apresentou dessa vez para Abraão. Ani El Shaddai. O interessante é nós vermos a utilização dessa expressão, esse nome divino, dentro de todo o contexto de Gênesis. No capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Ele seria o pai de muitas nações. No capítulo 15, essa promessa é reiterada, a despeito de todas as condições fisiológicas de Abrão e Sara impedirem o nascimento de um novo filho. Deus lhe promete o nascimento de um filho a partir do qual ele teria uma linhagem que geraria uma nação numerosa. E no capítulo 17 nós temos mais uma vez Deus reafirmando esse compromisso com Abraão quando ele já tinha 99 anos. Então se tratou de um ano antes do nascimento efetivo do Isaac, que é o filho da promessa e o filho esperado da união entre Abraão e Sara. Abraão com 99 anos, Sara também idosa, ambos numa posição que fisiologicamente não poderiam ter filhos, mas sob a promessa de Deus, esse milagre acaba acontecendo. É interessante notar que El também era uma palavra utilizada no contexto mais amplo dos cananeus para se referir a um dos deuses daquele panteão. Isso daí é bem descrito num livro que eu gostaria de te indicar, Os Outros, aqui, escrito pelo André Daniel Heinck, publicado pela Thomas Nelson, e a partir da página 136, ele descreve o seguinte: ele era um deus idoso, descrito como tendo cabelos grisalhos, criador do mundo, dos homens e dos demais seres vivos. Ele era amistoso, benigno e profundamente sábio. Sua amplitude era tamanha que seu nome acabou tornando-se um substantivo genérico para Deus, no sentido geral de divindade na língua cananeia.
Então, esse El que é descrito na Bíblia também com relação ao Deus de Israel era a mesma palavra usada pelos cananeus para se referir à divindade no contexto mais geral. Como que então o autor de Gênesis, Moisés, ele faz a diferenciação desse Deus genérico, El, no contexto cananeu, e desse Deus El, o Deus da promessa, o Deus que tem um compromisso com essa família em específico, que é a família de Abraão. A grande questão é como Deus se apresenta a Abraão. Ele se apresenta de uma maneira totalmente distinta de todos os deuses que são genericamente conhecidos como El. Ele se apresenta a Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E esse Shaddai, a palavra Shaddai, é uma palavra meio que misteriosa dentro do Antigo Testamento, uma porque ocorre poucas vezes e outra porque o seu uso é atestado também em vários povos ao redor de Israel no Antigo Oriente Próximo. Algumas linhas de pensamento associam Shaddai com a questão do deserto, ou seja, Shaddai teria uma conexão um pouquinho próxima com outra palavra, o Sadeh, o que significa deserto na língua hebraica. Então o Shin seria meio que trocado pelo Sin e teríamos uma relação, portanto aí o El Shaddai seria o Deus do deserto. Outros eruditos vão associar a palavra Shaddai com a palavra acadiana Shadu. E Shadu em acadiano significa montanha. Então El Shaddai significaria o Deus da montanha. É interessante porque o Deus revelado no Antigo Testamento e propriamente nessa parte inicial, em Gênesis, em Êxodo, várias vezes ele se manifesta sobre uma montanha, seja no Monte Sinai, seja no Monte Horebe. Deus, ele se manifesta em lugares elevados, seguindo mais ou menos a concepção dos antigos de que os deuses ou as divindades habitavam nos altos lugares. Entretanto, se nós formos ver todo o Antigo Testamento e toda a questão da própria etimologia da palavra Shaddai, nós podemos chegar à conclusão de que Shaddai ele tem um sentido mais de poder, de alguém que tem capacidade para fazer algo, que está numa posição soberana para garantir que aquilo que ele pode fazer efetivamente seja feito. Trocando em outras palavras, o contexto dentro do qual Deus revela o seu nome como El Shaddai é o contexto da promessa que ele faz com Abraão. E essa promessa é feita dentro de uma situação muito adversa. Abraão e Sara estão totalmente fora da linha de idade que os permitiria ter uma descendência. Então, como que Deus ele garante essa promessa para Abraão e para Sara? Uma das maneiras é se autoafirmando, se autorrevelando como Deus Todo-Poderoso, como Deus soberano, como El Shaddai. Então, resumindo a ideia, o El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de cumprir cabalmente a promessa que ele fez com Abraão e com a Sara, de torná-los pai e mãe de uma grande nação, de fazê-los com que por meio deles todas as nações da terra fossem abençoadas. É interessante perceber que Gênesis, a partir de uns capítulos anteriores, mostra um certo padrão de como o nome El era colocado junto com uma palavra que de alguma maneira qualificava e especificava a qualidade, a identidade desse Deus que se revelou aos patriarcas. Por exemplo, em Gênesis capítulo 14, Melquisedeque é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Em Gênesis capítulo 16, nós temos todo o drama de Agar em relação ao seu filho, e Agar chama Deus de El
Roi, ou seja, o Deus que me vê. E logo a seguir, no capítulo 17, nós temos Deus, ele revelando o seu atributo, a sua característica, como sendo Deus Todo-Poderoso, aquele que há de cumprir com a parte dele no pacto, na aliança que ele fizera com Abraão e com a sua esposa Sara. E é muito interessante você notar que a expressão El Shaddai, por ocorrer poucas vezes no Antigo Testamento, ocorre justamente em textos cujo contexto está relacionado com a promessa que Deus fez aos patriarcas, seja Abraão, Isaque ou Jacó. Isso se torna claro em Gênesis 17:1, o texto que nós acabamos de ler, 28:3, 35:11, 43:11, 48:3, o texto de Êxodo capítulo 6, versículo 3, Ezequiel 10:5. Então são textos que mostram que esse nome El Shaddai, ele é usado com um propósito muito específico no Antigo Testamento. Então não se trata simplesmente da ideia de pegar o El Shaddai e traduzir como Deus onipotente, aquele que pode fazer todas as coisas de qualquer maneira, como nós costumamos fazer, por causa até da própria tradução, Deus Todo-Poderoso, que vem do grego Deus Pantocrator, Deus Omnipotens em latim, essa ideia que Deus que tudo pode. É lógico que Deus pode fazer todas as coisas, mas no caso específico do uso dessa expressão no Antigo Testamento, El Shaddai está relacionado com o zelo do Senhor em cumprir com a sua aliança. A aliança esta que ele fizera a partir do capítulo 12 de Gênesis com a família de Abraão, que depois vai passar para Isaque, seu filho, e para Jacó, o seu neto. E nesse sentido é muito interessante nós lermos mais um texto, que é o texto de Êxodo capítulo 6, versículo 3, onde nós temos mais uma vez a ocorrência do nome El Shaddai. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhes revelei o meu nome, Yahvé. Parece que há uma certa progressão na medida em que Deus vai se revelando à humanidade dentro do livro de Gênesis. Você pode perceber, e essa classificação quem faz é um teólogo especialista em Gênesis chamado Klaus Westermann, homem do século passado, e ele via as etapas de progressão da revelação de Deus sobre si mesmo dessa maneira. No começo, Deus se revela como Elohim, algo relacionado à criação e, de uma maneira geral, do relacionamento que esse Deus, Elohim, tem com toda a humanidade. Depois de toda a questão do pecado, da queda, Deus tem um plano de redenção para essa humanidade a partir de um povo, a partir de uma pessoa, a Abraão, e consequentemente a uma família, Jacó, Isaque, etc. E nesse caso, Deus, ele se revela como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que zela e é soberano em cumprir a sua promessa. E mais para frente, já saindo do território de Gênesis e entrando no território de Êxodo, Deus se revela ao seu povo de Israel como Yahvé, como aquele que é, ou como aquele que sempre foi, ou aquele que como sempre será, não importa a maneira que nós traduzimos o Kal Iktol nesse momento, mas há uma certa progressão. Elohim, El Shaddai e Yahvé. Parece, pelo próprio relato de Êxodo, que a maneira pela qual os patriarcas conheciam ao Deus da Bíblia, ao Deus Criador, era prioritariamente pelo seu nome El Shaddai, uma vez que os patriarcas estão no âmago da promessa redentiva que Deus fez por meio da família dos patriarcas, de modo a formar um povo, e para que esse povo pudesse, enfim, ser luz para as nações e esparramar sobre toda a terra a salvação que Deus traria para essa humanidade caída por causa do pecado. Então, quando nós falamos El Shaddai,
nós temos que ter em mente que esse nome é usado dentro do Antigo Testamento num contexto pactual, de aliança. E nós hoje fazemos parte dessa aliança por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó, formou um povo e por meio desse povo ele tinha um plano de resgatar o mundo. Mas, por causa da soberana misericórdia de Deus, nós, que não éramos filhos de Abraão na carne, fomos enxertados pela fé a essa família, a isso que Paulo vai chamar de Israel de Deus. Fazemos parte do cumprimento dessa promessa. E podemos sim nos dirigir a Deus, orar a Ele, chamar Ele de Deus Todo-Poderoso, de El Shaddai, não num sentido genérico que Deus pode fazer qualquer coisa por mim. Não, mas debaixo de um entendimento que El Shaddai, ele aponta para a característica fundamental de que Deus é um Deus soberano, poderoso para cumprir com a sua palavra, para realizar e para cumprir a sua promessa. Essa promessa que Ele mesmo fez conosco. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, mande para os seus amigos, passe lá no seu grupo de estudo bíblico e também deixe o seu like, coloque aqui embaixo os comentários, perguntas, sugestões, críticas. Use esse espaço como um espaço seu e nós teremos o maior prazer de poder responder a cada comentário que você for postar aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo em que nós falaremos de mais um nome de Deus no Antigo Testamento. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima. Tchau!